Como sabemos, Shisui e Tobirama foram dois dos principais gênios que já existiram em Naruto, e infelizmente nunca vimos todas as técnicas dos dois e são personagens mais citados que mostrados. No entanto, considerando o que vimos, quem venceria em um combate? Bom, mas antes de mais nada, se você curte Naruto, se inscreva no canal, deixe o seu like e obviamente compartilhe esse vídeo e comente sugestões para mais temas, porque eu posto sempre segunda e sexta aqui. E sem mais enrolação, vamos para o que importa. Primeiramente, o estilo fogo de Shisui não faria nenhuma diferença aqui, até porque Tobirama é especialista em estilo água e suas barreiras de água iriam cancelar qualquer técnica de fogo facilmente aqui. E Tobirama também pode usar a água ofensivamente, podendo alterar o campo de batalha a seu favor, transformando todo o terreno literalmente em um oceano. E Shisui só iria se safar dessa usando o seu Susanoo, porque mesmo sendo um cara muito rápido, não teria pra onde correr com tudo ao seu redor inundado. Sobre os genjutsus é relativo. Se estivéssemos falando dos genjutsus padrões do Sharingan, sim, Tobirama iria anular sem nenhuma dificuldade, afinal ele cresceu lutando com o Chihas, ele sabe que não deve olhar nos olhos dele, então sabe que pode lutar prevendo os movimentos pelos pés. E ele consegue fazer isso até porque ele é um ninja sensor, e ninjas desse perfil têm um instinto de reflexo muito elevado. Ou seja, genjutsus padrões do Sharingan não teriam efeito nele porque ele basicamente não estaria olhando para os olhos do Shisui. Mas sobre o Kotoa Matsukami a situação é totalmente diferente. Esse genjutsu não precisa ser lançado olhando nos olhos do oponente. Ele pode ser lançado com o usuário olhando para os pés do adversário, para os braços ou até com o adversário de costas. Então a estratégia de Tobirama de não olhar para os olhos do Shisui não iria funcionar aqui. E o Shisui é um cara muito imprevisível nesse aspecto, até porque o Tobirama não tem conhecimento nenhum do Kotoa Matsukami e não tem nenhum pré-requisito para burlar. Se fosse só um contra um, ali só os dois, Shisui usasse isso de cara na luta, Tobirama seria derrotado sem nem chance de resposta. No entanto, Tobirama não precisa de conhecimento do Kotoa Matsukami para usar seu jutsu Clones das Sombras. É uma técnica que ele pode usar à vontade a qualquer momento. Ele pode começar a luta usando isso. Então, mesmo que ele não saiba da existência do Kotoa Matsukami, se ele usar seus clones de começo lá na batalha, ele poderia tomar vantagem e evitar o Kotoa Matsukami na sorte, meio que indiretamente. Justamente porque mesmo que não precise olhar nos olhos do adversário, ainda assim o Kotoa Matsukami requer que seja lançado olhando para o adversário em alguma região do corpo ou alguma coisa próxima dele. E como é que o Shisui iria fazer isso com centenas de clones na frente dele cobrindo o verdadeiro? A chance de errar é enorme e Shisui só pode usar o Kotoa Matsukami uma vez a cada 10 anos. Dificilmente ele iria querer gastar seu maior trunfo e correr o risco de errar acertando um clone. Afinal, os clones, quando pegos em genjutsu, não passam dano sofrido para o original. A gente viu isso na luta entre Kakashi e Itachi. Então Shisui teria dificuldades de encontrar o verdadeiro, de achar ele e lançar o genjutsu. E aí acho que não seria eficiente o Kotoa Matsukami nessas circunstâncias. Sobre o Edo Tensei, é muito complicado Tobirama conseguir usar. Afinal, até ele erguer os caixões e colocar consciência sobre os revividos leva bons segundos. E tempo é uma coisa difícil de ter enfrentando um cara rápido como o Shisui, que era conhecido como teleportador. Então até ele erguer os caixões, ele iria acabar baixando a guarda. E eu acho que ele nem cogitaria usar esse jutsu nessa situação contra um Uchiha tão veloz. Mas caso ele teimasse e insistisse de usar, ele poderia tentar criar uma grande distração e conseguir uma brecha. Afinal, Tobirama é muito mais experiente que Shisui, poderia criar vários clones das sombras, Shisui ia acabar perdendo tempo com eles, até porque os clones poderiam ficar trocando de lugar uns com os outros com teletransporte e isso poderia atrasar bastante o Shisui. Enquanto isso, Tobirama utilizar o Edo Tensei e tudo mais. E isso daria a ele a possibilidade de utilizar o Gojo Kibaku Fuda. Este que é um jutsu muito subestimado, mas na verdade é muito potente e um dos mais poderosos de toda a história de Naruto. Tem muito poder destrutivo. Afinal, os corpos Edo Tensei acabam se transformando em vários papéis bomba que explodem e depois de explodirem eles invocam mais bombas e depois mais bombas, mais bombas. É uma explosão infinita. É uma técnica que afeta boa parte de um campo de batalha.
Isso é evidente quando um sapo do tamanho de uma biju acabou sendo menor que o raio causado pelo dano da explosão. Esse jutsu já conseguiu danificar até mesmo o Myojinmon do Hashirama, que estava conseguindo neutralizar uma das 10 caudas do Kyuubi. E isso com certeza é mais resistente do que um Susanoo que não é completo do Shisui. Então o Susanoo dele iria sucumbir para o Gojoki Bakufuda uma hora ou outra. Então se Shisui desse mole e acabasse se distraindo, o que não é tão impossível de acontecer com um cara tão experiente quanto Tobirama, ele poderia sim ser derrotado por isso. Em um combate corpo a corpo também é muito difícil de achar a resposta, afinal de contas, eu não consigo dizer quem é mais rápido aqui com 100% de certeza. Então, considerando que os dois tenham velocidades equivalentes, até porque um era chamado de teleportador e o outro, o próprio Madara disse que era o mais rápido do mundo no seu tempo, é meio difícil de achar quem é mais rápido, né? Bom, considerando que a velocidade seja igualada, eu acredito que a vantagem ainda assim ficaria com o Tobirama. E por quê? Mesmo que os dois tenham a mesma velocidade, acabem ferindo um ao outro, consigam se esquivar, evitar alguns ataques, ficar ali de igual para igual no Taijutsu, Tobirama com certeza iria conseguir tocar o Shisui. Isso é impossível ele não conseguir. Ele não precisa derrotá-lo só no Taijutsu, ele só precisa de um toque. E isso é suficiente para marcar o Shisui. E aí a luta estaria decidida. Afinal de contas, o Shisui estaria fadado à derrota inevitável, porque uma vez marcado o selo não se desfaz, Tobirama poderia se teletransportar para ele de qualquer distância e surpreendê-lo. Por mais rápido que Shisui fosse, ele não era mais rápido que um teletransporte, ele era parecido com essa velocidade, mas ele não era mais rápido. Ele seria pego de surpresa pelo Tobirama e consequentemente derrotado. Nem mesmo o Susanoo mudaria alguma coisa aqui, porque mesmo que Shisui tivesse com o Susanoo ativo, uma vez marcado, Tobirama poderia teletransportar para dentro do Susanoo e finalizar o Shisui lá dentro mesmo. Então eu acredito que Tobirama tem muito mais vantagens aqui, tem mais recursos, mais possibilidades de vencer e ainda com um golpe de sorte poderia tentar evitar o ataque mais poderoso de Shisui, que é o Koto Amatsukami. E Tobirama tem 80% de chances de vitória e Shisui tem 20% de chances. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, se inscreva no canal, como eu disse, ativa o sininho e também compartilhe esse vídeo. Também comente lutas que vocês gostariam que eu fizesse. E sem mais enrolação, vou ficando por aqui. Conto com vocês, até mais e fui!